Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Ano novo 2020, retomando o curso do Capital, hoje o quinto vídeo. Peço a vocês, o pedido é se inscrevam, curtam, compartilhem, toquem no sininho para receber as notificações. É muito importante acompanhar os vídeos passo a passo, que nós vamos fazer um curso completo do Capital e com um diferencial, que é o que tem sido feito. Ao invés de fazermos uma exposição geral sobre o Capital ou sobre os capítulos, você pode acompanhar passo a passo, parágrafo a parágrafo. Bem, nós no vídeo 4 cometemos um pequeno erro, estávamos no parágrafo 11 e por causa do vento aqui voltamos ao parágrafo 4. Nós somos alertados por dois amigos, né, o jornalista Alan Dantas e o professor César Amário. Quero agradecer esses dois amigos por terem atentamente observado isso. Quero também agradecer as observações críticas do professor Francisco José Soares Teixeira, grande intelectual marxista brasileiro, né, que tem assistido atentamente, é uma honra assistido atentamente aos vídeos, feito observações. Ele tem também um canal que eu gostaria de recomendar, que também está seguindo, analisou a economia política clássica, Smith, Ricardo, e agora está analisando o Capital também, né? O canal dele se chama, só um momento, Convite à Economia Política, Conversa Séria. É um canal espetacular também que eu recomendo que vocês acompanhem. Também há um outro canal que eu quero recomendar do professor, né, o professor Francisco Teixeira é da Universidade Regional do Cariri, a URCA, um professor da UFC, a universidade onde eu sou professor também, a Universidade Federal do Ceará, professor Eduardo Chagas, que tem um canal novo chamado Marx GEM, G-E-M, que é um grupo de estudos marxistas que reúne intelectuais aqui, né, e que debatem aqui regionalmente os temas marxistas também. O professor Eduardo Chagas é especialista em Feuerbach e Marx, então eu recomendo esses dois canais. Continuaremos hoje, aí eu retomo no parágrafo 11, já que a discussão foi perdida em parte no vídeo anterior, no vídeo 4. Vou lendo e vou debatendo aqui. Abstraindo do valor de uso. Isso aqui, relembrando a edição da Boitempo, há outras edições boas, mas você numera os parágrafos e você vai acompanhar. Abstraindo do valor de uso dos corpos. Bem, retomando o parágrafo 11. Abstraindo do valor de uso dos corpos mercadorias, resta nelas uma única propriedade, a de serem produtos do trabalho. Mas mesmo o produto do trabalho já se transformou em nossas mãos. Se abstraímos de seu valor de uso, abstraímos também dos componentes e formas corpóreas que fazem dele um valor de uso. O produto não é mais uma mesa, uma casa, um fio ou qualquer outra coisa útil. Todas as suas qualidades sensíveis foram apagadas. E também já não é mais o produto do carpinteiro, do pedreiro, do fiandeiro ou de qualquer outro trabalho produtivo determinado. Com o caráter útil dos produtos do trabalho, desaparece o caráter útil dos trabalhos neles representados e, portanto, também as diferentes formas concretas desses trabalhos, que não mais se distinguem uns dos outros, sendo todos reduzidos a trabalho humano igual, a trabalho humano abstrato. Bem, o mercado fez, o capitalismo, a universalização da mercadoria fez uma abstração. O Marx traz isso para o plano do conceito, para a análise. A mercadoria, no mundo das mercadorias, uma mercadoria é igual a outra. O que importa é se uma vale mais ou menos, né? E elas aí, uma valendo mais, outra valendo menos, basta você acrescentar mais dessa para igualar o valor das duas. Então a troca tornou-se homogênea. O mercado,
não enxerga aí mais as diferenças qualitativas. Não enxergar não significa que as diferenças não estejam lá, elas precisam estar lá. Mas do ponto de vista do mercado, só interessa o seu valor. Essa abstração é feita. A abstração significa uma espécie de esquecimento das qualidades que o Marx chamou qualidades sensíveis. Os objetos não interessam, a cadeira não interessa mais por como ela serve, mas o quanto ela vale. Né? E a pessoa que fez a cadeira não interessa a condição de trabalhador, de marceneiro. Não interessa, interessa o quanto de trabalho em tempo ela transferiu para a cadeira. É feita essa dupla abstração. Uma abstração na mercadoria e uma abstração do trabalho que é aplicado a essa produção. É criado um trabalho humano abstrato. Abstrato nesse sentido que nós temos uma camada, essa é como se fosse um exercício de uma prova qualquer para um concurso, uma prova de física. Você precisa, para comparar situações diferentes, você precisa reduzir a mesma unidade de medida. O mercado fez essa redução à mesma unidade de medida. Por isso ele pode comparar os objetos mais distintos, por isso ele pode comparar os trabalhos mais distintos. Esse é o sentido do parágrafo 11. Né? E essa é uma grande inovação do Marx em relação à economia clássica. A economia clássica anterior foi incapaz de perceber. Para ela tudo era trabalho, mas ela não distinguia isso que se chama trabalho concreto de trabalho abstrato. E os nomes concreto e abstrato têm um sentido filosófico. A filosofia, a compreensão filosófica do Marx foi essencial aqui. Se nós voltarmos a Hegel, que é um pensador alemão, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que influenciou o pensamento do Marx, para Hegel o concreto é o verdadeiro. O abstrato, mesmo existente, é falso. Isso faz até a gente pensar, será que o Marx diz, o valor de uso é o concreto, o valor de uso é o verdadeiro, e o abstrato é o falso? É um caminho falso? É um caminho que a humanidade não deve seguir? Né? O mercado seguiu um caminho da abstração, um caminho que leva a humanidade a um beco sem saída. A filosofia foi essencial. O Marx foi capaz de diferenciar, e aí ele resolve o problema fundamental da economia clássica. A economia clássica não sabia distinguir como trabalho significava pagar salários a trabalhadores e trabalho era ao mesmo tempo a fonte do ganho do capital. Né? Aí o Marx diz, não, existe trabalho concreto e abstrato. Vamos elaborar a partir daí. Depois, mais adiante, ele vai continuar, no capítulo 4, ele resolve definitivamente e se separa completamente da economia clássica. Né? Marx não é um economista clássico. Marx é um crítico da economia política, um crítico do capitalismo, do capital, dos economistas clássicos. Né? Bem, passemos ao parágrafo 12. Ele fez essa redução a trabalho humano abstrato. E agora ele vai dizer assim, consideremos agora o resíduo dos produtos do trabalho. Deles não restou mais do que uma mesma objetividade fantasmagórica, uma simples massa amorfa de trabalho humano indiferenciado, isto é, de dispêndio de força de trabalho humana, que não leva em conta a forma desse dispêndio. Essas coisas representam apenas o fato de que em sua produção foi despendida força de trabalho humana, foi acumulado trabalho humano. Como cristais dessa substância social que lhes é comum, elas são valores de mercadorias. Isso é um parágrafo extraordinário. Isso é uma massa amorfa de trabalho humano, né? Uma massa indiferenciada, fantasmagórica. Por que fantasmagórica? Como é que você não usaria esse termo à toa? Porque é um ser morto. O capital transforma a mercadoria em um objeto morto. Né? Uma expressão que ele vai usar mais adiante, trabalho morto. Né? É uma objetividade fantasmagórica que você
como um fantasma, não pode captar nos elementos químicos. Você pode destroçar a cadeira, dissecar a cadeira, você não encontrará essa massa amorfa. Por quê? Porque ela é uma substância social. O que o Marx está dizendo? O Marx está tratando aí do poder. Um poder que muitas vezes não é visível, é o poder do mercado. Ele é uma substância social, uma regra social que determina o comportamento das pessoas no mercado. Bem, substância social é a regra que organiza o mundo capitalista. O valor, o trabalho humano abstrato é a regra do comportamento do mercado e o domínio do capitalismo sobre os seres humanos. O trabalho abstrato é o desaparecimento. Você não importa mais se é pedreiro, cirurgião, se é engenheiro nuclear, se é marceneiro. Nada disso importa. Importa o tempo que você acumula numa mercadoria através do seu trabalho. E esse é o próprio fato do capitalismo. O capitalismo sobrevive do trabalho das pessoas, da exploração do trabalho das pessoas, mas ele despreza trabalhadoras e trabalhadores. Ele odeia o trabalho humano. Ele precisa se nutrir como os velhos senhores de todas as épocas. Ele odeia os seus escravos, mas não pode sobreviver sem eles. Essa substância social diz isso. O trabalho humano das pessoas foi desprezado, mas é ele que vale. Ele é valioso. E por ser valioso, foi desprezado. Ele precisa ser esmagado, humilhado, precisa ser controlado, vigiado, punido, agredido, para que desapareça essa face humana do trabalho e sobre somente a substância social que nos comanda, que nos dirige, que nos controla. Até o próximo vídeo.